Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à segunda temporada do podcast Carreiras e Tendências. Nessa temporada, estamos recebendo os autores e autoras do livro Histórias que Transformam, com o objetivo de mostrar caminhos para uma carreira saudável e uma liderança sustentável. Mas nessa temporada também estamos trazendo as habilidades do futuro, aquelas apontadas pelo relatório do Fórum Econômico Mundial, Futuro do Trabalho. Estou muito bem acompanhada em todos esses episódios, vou contar para vocês quem vai estar aqui comigo hoje. No episódio de hoje vamos receber Roberto Suga, autor do capítulo 18 do livro Vá Aprender, porque você tem um potencial para grandes negócios. E Luiz Buozzi, membro da Academia CI. A habilidade que conversaremos hoje é Cidadania Global. Ela ocupa o 25º lugar no ranking de habilidades do futuro. Fica comigo que a gente tem 3 blocos para desenvolver esse assunto. A CI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Vá aprender porque você tem um potencial para grandes negócios. Esse foi o título que o Roberto Suga escolheu para o capítulo dele. Mas antes de eu passar a palavra para ele, reforçando o nosso compromisso com inclusão, eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou Rebeca Toyama, tenho 1,48 m, muito bem resolvido, cabelo Chanel com 2 pontas, aqui eu deixei 2 pontas, tenho uma pele puxada para o amarelo por conta da minha ascendência nipônica, estou toda de preto, uma faixa uma faixa dourada na cintura, tenho olhos bem escuros, quase uma jabuticaba. Bom? E Buozzi, conta aí quem? Bom, eu sou Luiz Antônio Buozzi, tenho 1,84 m, cabelo branco, cavanhaque branco, pele clara, tô de camisa azul, calça azul e um sapato novo que eu comprei, porque a Rebeca falou que eu sou bem com sapato velho, azul também. Muito bom, sapato novo, vamos lá. E você, Roberto Suga, sua audiodescrição? Eu tenho 1,80 m, descendente de japonês, tanto da parte materna como paterna. Estou usando uma calça bege, sapato caramelo, camisa azul clara e um blazer azul marinho. Muito bom. Nos episódios anteriores, eu catava aqui o livro, abria o capítulo e fazia uma leitura, mas ficou muito mais legal o autor se apresentando. Então vamos lá, quem que é o Roberto Suga na fila do pão? Roberto Suga, neto de japoneses, como eu disse, paterno e materno, da nossa província de origem é Yamaguchi, ao sul da ilha principal do Japão, a ilha principal, e a família se dedicou à agricultura, pequena agricultura de arroz, e uma pousada, porque a nossa cidade é uma cidade portuária, entrada de todo o comércio da Ásia para o Japão pelo porto de Shimonoseki. E eu aqui sou filho de Niseis, né, segunda geração, e tenho mais 2 irmãos, e eu sou o mais velho dos 3. Muito bom. Antes de te fazer aquela pergunta do milhão, como é que foi colocar a sua história no papel, eu vou contar um pouquinho daquele nosso primeiro contato. Eu brinco, você chegou pelas mãos do Zé Ricardo, o Zé Ricardo chegou pelas mãos do Buozzi, e assim, a fila vai andando, mas aí me chega uma pessoa muito séria, como, meus parentes nipônicos, muito discreto. E por que você foi escolhido entre tantas pessoas para estar no livro? Porque mesmo com toda essa descrição, esse certo distanciamento, conforme a gente foi conversando, você se mostrou uma pessoa de muitos valores e valores muito profundos, uma ética muito profunda, um conhecimento muito profundo. E aí eu pensei, é muito importante as pessoas, homens e mulheres, entenderem que muitas vezes o silêncio traz muita sabedoria, traz valores muito profundos. E aí foi com esse critério que eu falei, nossa, o Suga tem que estar nesse livro. E obrigada por ter aceito essa experiência, esse desafio. E eu queria que você contasse como é que foi pôr no papel e expor a sua história. Porque sim, você tem uma experiência anterior, escrevendo a história do seu pai.
Mas aqui o convite era escrever a tua história. Então, dentro desse caramujo que habita nós nipônicos, como é que foi, né, se abrir para o mundo dessa forma? Bom, essa forma mais, digamos assim, mais silenciosa, mais observadora é bem do oriental, né? Até quando toda a minha experiência profissional na área internacional mostra bem o comportamento dos orientais, e principalmente dos japoneses, em relação aos europeus numa negociação internacional, né? Isso é cultural, né? E trazer essa ideia da experiência profissional e trazer essa ideia da cultura japonesa é que faz a gente talvez desenvolver nessa miscigenação de várias culturas aqui no Brasil, né? E nem mais ainda numa atividade internacional. Então, escrever o livro foi, primeiro que a primeira experiência foi realmente o livro do meu pai, Ao Canto Suga Duas Pátrias, que eu fiz uma pesquisa bem intensa de 10 anos, desde os meus bisavós e meus avós e toda a história, a trajetória deles aqui no Brasil. E do meu pai depois indo para o Japão. E aí, para pensar na nossa vida, temos que resgatar talvez alguns valores, algumas experiências da nossa família no passado. E foi assim que eu, vendo toda a história do passado, entendo o meu presente, né, e começo a imaginar o futuro, que é a frase do livro, da parte do meu capítulo 18. Então, quando a gente fala de escrever o livro, é o momento de você fazer uma retrospectiva de todos os sentimentos, sensações, desafios, vitórias que você conquistas, receios, medos, inseguranças que você tem que administrar e colocar no papel. E de uma forma, como um livro, que quem está fazendo a leitura desse livro vai querer resgatar experiências, ou colher experiências para que possa aproveitar para a sua vida profissional, para a sua vida familiar ou para a sua vida pessoal. Muito bom. O livro está disponível em algum canto, né, que você fala dele. Eu tenho ele, mas eu ganhei de presente, né? As pessoas podem comprar esse livro? Onde elas encontram esse livro? Com certeza no Museu da Imigração Japonesa, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, na Rua São Joaquim. Lá no Museu da Imigração Japonesa tem a disponibilidade desse livro. É muito bom. Porque esse livro, inclusive, tem o selo dos 110 anos da imigração japonesa. Então foi um material, foi uma publicação comemorativa dos 110 anos da imigração. Nossa, eu não sabia, eu ganhei o livro, nem sabia que era tão chique o livro. Bom, o História que Transforma, o Carreira Saudável está na Amazon, né? Se você ainda não tem, pode buscar na Amazon, mas esse está lá no museu, e é um museu que eu acho que merece ser visitado, né? São Paulo, em específico, ele é um polo de preservação cultural nipônica, né? Então não é qualquer museu, né? Muito bom. Bom, você leu o capítulo dele? Sim, eu conheço um pouco a história do Suga, por conta. Eu fui agraciado com um café no Suga um dia que me fez, assim, mais do que eu já admirava ele, admiro mais ainda, né? O Suga é um ser humano fora de série, uma pessoa que só o jeito que a mãezinha dele junto com ele, isso faz a gente ficar mais apaixonado pelos dois. Sim. Mas se eu tiver que perguntar alguma coisa, Suga, de tudo que você fez, o que mais você gostou, o que mais foi o que você se identificou, você falou, caramba, isso aqui é o que eu queria fazer, porque você foi professor, você trabalhou em embaixadas, você trabalhou em empresas, você trabalhou um monte de frentes, hoje tudo bem, presidente da Federação Brasileira de Automóveis Antigos, de veículos antigos, mas o que mais? Você falou, isso aqui é o que mais me encantou. O que foi? Foi um desafio profissional. Eu, como sempre quis trabalhar na área diplomática, e eu vi que o caminho pelo Ministério das Relações Exteriores seria, nos anos 80, um desafio muito grande para um descendente japonês chegar ao topo da carreira.
E isso me fez buscar alternativas em organismos internacionais. Então, comecei na Organização dos Estados Americanos, depois fui para o Centro de Comércio Internacional da ONU, com sede em Genebra, e tive um momento que é esse que, respondendo a sua pergunta, que foi quando eu assumi um compromisso junto à agência do governo americano, a USAID, para o desenvolvimento internacional, que era um trabalho complementar à repressão ao narcotráfico na Bolívia. Então, tinha o Drug Enforcement Administration fazendo o trabalho de repressão ao narcotráfico e a USAID fazendo todo um trabalho social, geração de emprego, renda, trazer investimentos e exportações de produtos não tradicionais da Bolívia. E então isso foi um desafio muito grande, foi um momento da minha vida de 92 a 97, que eu sempre tive motivação de trabalhar em assuntos que possam contribuir de alguma forma para o meu país, para a minha região, para o meu continente, para as pessoas que vivem ao meu redor. Então, eu imaginei comércio internacional, porque assim gera divisa, gera emprego, gera renda. Então, eu sempre pensei em trabalho em promoção de exportações. Promoção de investimento, da mesma forma. E a ideia era gerar empregos na Bolívia, para que a mão de obra aqui possa estar subutilizada, que estava trabalhando talvez para o narcotráfico, pudesse ter outras atividades profissionais. Então foi por isso que nós conseguimos o desenvolvimento do acordo do gasoduto Brasil-Bolívia, a construção da rodovia Corumbá, Porto Soares a Santa Cruz de la Sierra, e começar a exportar alguns produtos não tradicionais para o mercado brasileiro, por exemplo, portas, batentes de madeira, exportar truta criada no Lago Titicaca e transportado pela companhia aérea estatal na época, a Log Aéreo Boliviano. O produto saía do Lago Titicaca, a truta arco-íris saía às 5 horas da manhã, às 11 horas do mesmo dia já estava disponível na Juscelino Kubitschek aqui em São Paulo, uma peixaria mais sofisticada. Então, isso foi um desafio, trabalhar nessa área de promoção de exportações, promoção de investimentos, levar pessoas para produzir soja, milho, algodão, principalmente toda a experiência brasileira, e os brasileiros tendo dificuldade de expansão das suas áreas de produção agrícola no Brasil, uma sucessão de gerações, principalmente no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo novas frentes, que uma delas era a Bolívia. Então, acho que essa foi uma importante contribuição que eu acredito que tenha feito dentro da América Latina, na Bolívia, com todos os desafios, e entender um pouco da geopolítica, e o assunto envolve o narcotráfico. Você já começa a entender, né, o calibre, né, dos nossos autores e esse exemplo vivo do que é propósito. Eu costumo dizer, e aqui já falei várias vezes, propósito tem muito mais a ver o que eu estou fazendo pelo outro do que se eu estou feliz ou não. Então, toda vez, né, a gente está aqui ouvindo o Suga, né, você vai fazendo movimentos nos quais as suas escolhas beneficiam muitos. Isso que é propósito. E a gente tem aqui muito falado sobre isso, essa coisa de propósito, tem que me fazer feliz. Sim, eu acho que é o impacto que você tinha nesses projetos que te abasteciam. Né? E aí eu falei, poxa vida, então a gente tem que mostrar no exemplo. Muito mais do que eu falar que isso é possível, que isso acontece, é você vir aqui e falar assim, ó, eu fiz essa escolha porque eu queria impactar muitos. Eu fiz essa escolha porque eu queria gerar renda para muitos. Então, assim, sem você ter falado uma vez a palavra propósito, você deu um super exemplo do que é uma carreira pautada em propósito. Né? Então, sim, o livro está super à disposição. Se você quer saber mais sobre a história do Suga, você vai comprar o livro e ler, né, a história dele, que esse é só um pequeno pedacinho do que durante toda a jornada dele ele realizou. Eu vou encerrando esse bloco, né, nossa intenção é ter 3 blocos, e aí no próximo a gente vai falar sobre cidadania global, uma das habilidades do futuro, muito, né, relacionada à jornada internacional, global, que o Roberto Suga trouxe. Então, espero você no próximo. Você está ouvindo
Carreiras e tendências. Cidadania global. Sim, essa é uma habilidade que está lá no relatório futuro do trabalho. No ranking atual, 25ª posição. E ela sobe para a 23ª, pois no mesmo relatório tem outro ranking que aponta as tendências de habilidades. Aquelas que ou o RH da empresa deveria estar proporcionando para a sua equipe, ou você, que tem aí uma gestão de carreira própria, uma responsabilidade com a sua carreira, deveria estar olhando com mais cuidado. Você imagina que temos milhares de habilidades. Aqui a gente vai falar das principais habilidades, dentre elas cidadania global. No primeiro bloco, você percebeu que temos aqui o privilégio de ter alguém que teve muito acesso a essa habilidade. E aí, Subi, eu queria que você contasse pra gente qual a importância dessa habilidade hoje para o mercado de trabalho, para um profissional. Então, você com toda a sua experiência, né, conta pra gente. Pois é, quando eu estava estudava comércio internacional, comércio exterior, e indo para a área diplomática, você ter a habilidade de pelo menos uma língua estrangeira, você já era um feliz candidato a trabalhar na internacional. Com a globalização das economias ao longo da minha história profissional e como professor, eu dizia, agora já não é mais um diferencial você falar uma língua estrangeira. Tem que ter mais do que isso. Tem que ter experiências, você tem que ter, talvez, formação acadêmica lá fora. Então, hoje, a cobrança na competição profissional é muito maior de você ter uma mente globalizada. Eu lembro da minha experiência, coisa muito simples, assim, do dia a dia, quando você vai fazer uma viagem de turismo. E eu lembro de uma passagem que eu tive afinidade com um casal que estava indo no mesmo avião e estava chegando lá em Madrid, e eu tinha algumas reuniões de trabalho e tinha alguns momentos que eu podia fazer lazer, e era um fim de semana, sexta-feira, sábado, domingo, e eu tive a oportunidade de estar com eles. E nós atrasamos por causa de um passeio a algum ponto turístico, e aí os restaurantes na hora do almoço fecharam. E eles estavam revoltadíssimos. Mas esse pessoal não quer trabalhar. Esse pessoal, imagina, eu estou aqui para almoçar e não tem ninguém para me atender, porque o restaurante fecha. Então, são assim, conflitos culturais, de hábitos e costumes que não dá para a gente pensar numa vida globalizada, né? Você questionar os hábitos e costumes de outros lugares. E assim não só no dia a dia, mas isso também reverte também na sua vida profissional, nas suas atividades de compromissos profissionais. E veja, né? Eu fico imaginando porque do presente eu vejo algumas situações do passado. Meu pai nasceu no Brasil, estudava no colégio alemão e foi para o Japão estudar, sem saber falar o japonês, sabendo falar um pouco de português, o japonês de casa e o alemão. E depois voltou para o Brasil com 23 anos sem mais falar português e recomeçar tudo isso. Então, a gente tem que estar se adaptando a uma situação de vida profissional que nós podemos estar em algum momento, não é só a área de negócios internacionais. Eu acho que hoje na área de tecnologia, de informação, tem vários profissionais hoje que estão fazendo trabalho de home office em outros países, né? E estão trabalhando para empresas. Tem uma pessoa conhecida que está morando na Europa, trabalha para uma empresa nos Estados Unidos e ela é brasileira. Exatamente, acho que é por isso que, inclusive, essa habilidade, né, ela ganha 2 postos, né, 2 posições como tendência. Eu fiz comércio exterior também, naquele momento entendia que o mundo ia mudar, época, né, de olhar a comunidade europeia, Mercosul. Então eu lembro que a minha graduação foi nesse burburinho, né, desse caldeirão. Confesso que eu não pensei viver o cenário que a gente está vivendo hoje, né? Temos aí, acho que desde a década de 40, o maior número de conflitos implantados. Então, eu acho que essa habilidade, a cidadania global, ela até deveria estar no tópico acima. Ou talvez por estar em 25º lugar é que estamos tendo tantos conflitos, né? Então, eu fico olhando para isso, né? E fui rotariana e presidente de intercâmbio, porque eu sempre entendi que se a gente conhecer outras culturas,
A nossa cabeça, ela se abre para o diferente, que aí deixa de ser diferente, de oferecer risco. Então, eu estou fazendo votos que essa habilidade ela ganhe mais espaço na pauta das empresas e das pessoas. Acho que talvez a gente tenha menos conflitos, não só internacionais, conflitos entre culturas, né, dentro de uma mesma empresa. E falando, né, mesmo as empresas e muitas culturas, acho que o Rossi também pode colaborar com a gente, tendo, né, somos aí contemporâneas, né, de uma empresa alemã. A cultura dentro de uma empresa que é global, como a Volkswagen que eu trabalhei, era uma coisa assim muito complicada para quando chegava, sendo que os presidentes eles ficavam com um contrato de 3 anos. Então sempre vinha uma pessoa de uma nacionalidade, não era só alemã, já tinha um inglês sul-africano, teve o alemão, mexicano, eu era presidente ou vice-presidente, sabe? A gente, o último foi um argentino, que era mais próximo, era mais fácil. Mas cada vez que eles chegavam no Brasil, a coisa que eu mais sofria, eu principalmente que trabalhava na área de eventos, era explicar que aqui a coisa não é assim. Como não é assim? Não vem com essa coisa que no Brasil não funciona assim. E era difícil, até quando eles estavam entendendo como funcionam as coisas no Brasil, ia embora e vinha outra. Tipo assim, um salão do automóvel, um veio e falou, vai trazer todas as giratórias, todo o piso do salão, vai vir da Alemanha, porque a gente tem que manter um padrão mundial. Pessoal, aqui não. Quando chegou no Anhembi não tinha ar-condicionado. O que aconteceu? Durante o dia esquentou e durante a noite esfriou. O piso deformou todo. Foi uma loucura, um desespero nosso no outro dia de manhã. As giratórias puseram uma pedra, não sei o que, trincaram. Então, explicar que aqui no Brasil não dá para fazer as mesmas coisas dos outros lugares era complicado. E a cultura, né, de detalhes, né? Não, isso daqui tem que ter um acabamento assim, olha, nós não temos esse painel de LED aqui. Então, é difícil conviver. Hoje já melhorou muito, mas em certas ocasiões a distância de coisas, de país era demais. Quando lançava um carro na Alemanha, quando ele chegava aqui, eram às vezes quase 2 gerações para trás do que o que já estava lançando lá, né? Mas por que não faz o mesmo? Não, porque a adaptação do carro para o Brasil, todos os testes que precisam demoram 2 anos. É muito complicado essa maneira de trabalhar com a globalização de países diferentes, com exigências diferentes. Você tem uma ideia? Legislação diferente. A nossa lei de emissões de gases, ela é muito... Por exemplo, no Canadá, a lei é menos rígida que a nossa. Se você for trazer um carro do Canadá para cá, o carro não atende nossas leis. Você vê como, às vezes, até inverte a situação. Era muito complicado. A gente tinha que se adequar não só ao gosto de cada um, porque você sabe, né? Cada presidente tem uma visão, que é uma coisa, tem uma cultura sua. E às vezes você tinha um alemão que ficou 3 anos na China. E aí ele vinha e falava, não, quando eu fiz na China, vai entrar o carro, a gente pega um controle remoto, porque era um protótipo, ele não anda, a gente com o controle remoto faz ele andar. Na China nós fizemos isso. Nós não temos isso aqui no Brasil, um controle remoto para levar um carro de 800 quilos. Nós não temos isso aqui. Não, mas por quê? Por que não? É muito difícil, era muito difícil. Hoje eu acho que é mais fácil, porque a coisa ficou um pouco mais nivelada. Mas no começo a gente sofria muito. Mas assim, essa troca só engrandece a gente, porque eu mesmo, que eu aprendi com essas dificuldades, com a interação com os alemães, com os outras nacionalidades, mesmo quando eu ia para o México, é um aprendizado. Você volta aqui e começa, pessoal, por que não podemos fazer? Vamos começar a fazer. Aí juntando o seu comentário com o seu. O Boss estava na área de eventos, a minha área era expansão de rede de concessionárias.
Aí vem as diretrizes lá da matriz concessionária, toda de vidro, pensa em Manaus, tá? E branca. Aí lá vai você explicar para um alemão que nas concessionárias do norte entra povos originários dentro para comprar uma picape, comprar o carro. E ele entra de bota, cheio de barro, piso branco, né? E aí fala assim, não faz sentido. Sol incidindo no vidro, um calor do reflexo. Você não conseguia ficar dentro da concessionária. Não, e aí outros colegas, né, pegar o pessoal da Renault, etc., que também era a mesma briga. Tipo assim, olha, aqui no Brasil a gente tem o hábito de oferecer um café. Aí vem o manual de atendimento da rede de concessionárias, seja da França, da Alemanha, da Itália. Não tem um café. Fala assim, não, mas precisa ter café, você não está entendendo. Quando a gente chega num lugar, o que tinha aqui quando você chegou? Um café. Mas para um outro país, isso é um dispêndio de dinheiro. Como assim? Você vai dar um café, a pessoa é um cliente. Sim, aqui a gente recebe as pessoas com café. Então essa coisa do cidadania global, para um país de tamanho continental como o Brasil, ele traz uma complexidade enorme. Tipo, o sul é diferente do nordeste, que é diferente do norte, e aí a gente ainda faz, né, a gente se encontra com outros vários países, como a Bolívia, né, ou aí você pega a Argentina, que também são outros mundos totalmente diferentes. Então o próprio Brasil demanda essa habilidade. Você tem uma ideia? Uma vez nós fizemos apresentações para eles para mostrar que aquilo era diferente, que era um território totalmente mudava de um estado para o outro, que mostramos que a caixa de sabão em pó em certas regiões, não era daquele lá de 500, ou que era pequenininha, e cigarros eram vendidos a granel. O cigarro era vendido a granel, não vendia o maço. O cara comprava 2 cigarros na região mais longe. Então, é diferente, é uma cultura que muda de cidade para cidade, de estado para estado. Tudo bem, hoje mudou bastante, mas na época que a gente está falando, era assim. E não é que às vezes era poder aquisitivo, era cultura. O cara, eu quero comprar 2 cigarros, eu não fumo, quero fumar 2. Lá vem, aqui você não consegue fazer isso. Em São Paulo você não conseguia comprar 2 cigarros, tem que comprar o maço. E eles não entendem isso lá fora. Como funciona essa diferenciação mesmo dentro de um próprio país. O carro tem que ter aquecimento de série. Pessoal, vai no Nordeste, só que tem um cara falar, eu não quero aquecimento, eu não vou pagar por isso. Não, é sério. Mas tira que eu não quero. Era complicado, eles falavam, não, mas é um aquecimento. E quando fazia frio, mas não faz frio lá. Então, é difícil, é difícil. Bom, a gente está falando aqui desse mundo 4 rodas, 2 rodas, etc. Vamos finalizar esse bloco contando a tua relação com as 4 rodas também? Bom, porque, meus pais sempre... Meu pai era leitor de 4 rodas. Desde a infância, revista 4 rodas. E a minha mãe adora dirigir até hoje. CNH renovada com 96, 97 anos, de 8 de maio de 2024. E então esse convívio com automóveis, o meu pai gostando de automóveis, a família envolvida com isso aí, me fez, lá nos anos 80, se aproximar do pessoal dos carros antigos. Então eu venho desde os anos 80 aqui, alimentando amizades, relacionamentos muito envolvidos com o carro antigo e chegando até a Federação Brasileira de Veículos Antigos em 2014 como presidente e representando a Federação Internacional de Veículos Anciens, que tem sede em Paris, aqui no Brasil. Então, uma atividade, um hobby, mas, como a gente fala, a gente é um pretexto para ter mais amigos envolvidos em automóveis. Mas o Sul é o representante do Brasil no Mundial de Carros Antigos, não é, Sul? Na FIVA, a gente participa anualmente, nós somos um dos 85 países signatários da convenção da FIVA, da Carta de Turim, que trata sobre automóveis antigos. A FIVA é a Federação Internacional de Veículos Antigos. Quando ninguém entende muito o que ele faz, eu falo assim, sabe essas placas pretas que tem aí? É o pai da criança, entendeu? Vamos simplificar o negócio. Só para vocês terem uma ideia, a cultura, e eu aprendi, eu estava no seguindo carros novos, eu aprendi tudo com o Suga, o Zé Ricardo, as coisas de carros antigos. E eles fizeram, num evento agora, a certificação de pessoas
para poder da placa preta, porque tem gente que mexe uma coisinha no carro, eles sabem olhar se o cara fez alguma coisa errada, e eles falam, isso aqui não é 100%. São 3 classificações, né, Suga, que vocês têm. É o 100%, aquele que é a peça 100% original, alguma peça que ele substituiu, outro que fez alguma adaptação, não é isso? Pela legislação 957, resolução 957 do CONTRAN, Senatran, você tem os veículos originais e os veículos modificados. E tem, no caso dos originais, tem uma planilha de pontuação. Se você tiver acima de 80 pontos de uma avaliação ponderada de vários itens de automóvel, você tem a placa preta de veículo de coleção original. Se não, você tem o de veículos modificados, veículos de coleção modificados, mas aí tem que atender a legislação de uma outra resolução, que é a 916, que trata dos veículos modificados e as modificações que são permitidas por essa resolução. Isso que foi uma habilidade bem importante que o Suga tem, que ajudou muito a evolução desse mercado no Brasil, que foi justamente organizar o setor no país e conectá-lo com outros países, e aí o movimento ganhou força, né? Cresceu e ganhou força. Então, por isso que assim, eu acho que essa habilidade de cidadania global, ela deve, né, ganhar mais espaço ao longo dos anos, principalmente no ano como 2024. Não sei se vocês sabem, 50% dos habitantes do planeta esse ano participam de um pleito. Então a gente tem eleição em 80 países esse ano, incluindo o Brasil. Então essas eleições em outros países vão impactar a nós, como também os resultados das eleições aqui acabam impactando outros países. Então é uma teia, né? E é importante a gente falar disso quando a gente fala de carreira saudável. Eu vou encerrar esse bloco convidando vocês a participarem da nossa comunidade de carreira saudável, que lá a gente fala justamente dessas habilidades que a gente tem que desenvolver, né, para garantir a nossa empregabilidade, uma relação nutritiva com o nosso trabalho. Mas fica aí um pouquinho que a gente volta no terceiro bloco com as dicas culturais do Roberto Suga e do Luiz Antônio Boas. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Olá, chegamos ao terceiro bloco, dicas culturais, e aqui o nosso objetivo é compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido com livros e filmes. Nesse mundo com tantas opções, não sei você, Suga, eu abro o site da Amazon, fico tonta com aquele monte de livros, e são livros que é o senhor algoritmo que acredita que eu tenho que ler. Então aqui a gente quer ampliar o repertório. Então, eu gostaria que você indicasse um livro e o aprendizado que ele traz. Para quem estiver assistindo, a gente fala, nossa, eu preciso aprender isso, e aí é a hora que ela pode, né, ir buscar aí um livro que se trouxer. Eu também estou curiosa para saber qual é o livro que você vai sugerir para nós. Não, em função da atividade internacional, eu tive a oportunidade de lançamento de um amigo meu relacionado ao carro antigo, que foi executivo uma empresa que fabrica as Havaianas. Então, o nome do livro é Havaianas, a internacionalização de um ícone brasileiro. E todo mundo conhece Havaianas. E fiquei muito impressionado porque ele e o time dele, liderado por uma conterrânea nossa, conduziram toda a internacionalização desse produto brasileiro que é chinelos Havaianas, né? E para mim é um caso de sucesso, porque incrível, né? Quando você viaja, você leva para seu uso um chinelo Havaiana, quando as pessoas olham, falam, olha que interessante, tal, e acaba querendo ver, sempre buscando saber onde que compra, onde tem, não sei o quê. E tem até, inclusive, amigos que me pedem para levar na mala alguns chinelos Havaiana para poder usar, né? E aí, claro, aí criou do chinelo Havaiana, criaram valores agregados aí de apresentação de produto, diferenciais de produto feminino, masculino e assim por diante. E, enfim, é um livro muito interessante. O Renato Pinheiro, junto com os executivos, 4 executivos, criaram todo esse projeto e desenvolveram essa exportação de um produto que para nós era um produto corriqueiro, né? E se transformou num produto cobiçado em várias partes do mundo.
Realmente, eu não conheço o livro, vou anotar aqui na minha lista secular de livros, mas eu acho que é um case que empreendedor tem que ler, líderes tem que ler, o pessoal de design, né, de produto tem que ler, porque realmente eu falo, a gente sai com a Havaiana no pé mesmo, né, viaja fora, e é muito normal a gente voltar sem, porque a pessoa olha, é um objeto de desejo, né, e é um produto paradoxal. Eu frequento muito o Rio de Janeiro, então você pega lá em Copacabana, na barraquinha tem às vezes a Havaiana a R$25, aquela que tem a sola branca, né, e a tira azul. E aí, a uma quadra você tem aí a loja da Havaiana, com Havaianas até R$99, R$120, porque tem um design, nenhum design, né? Ela tem uma estampa diferente, ela tem um personagem diferente. Fora os apliques, né? A loja aqui, né, na Oscar Freire, com aquelas mais Swarovski. Então, realmente é um livro que acho que é um bom, né, um bom benchmark, excelente sugestão. E interessante também porque na comercialização, conforme os países, as características, culturas e costumes, a forma de comercialização, distribuição e apresentação do produto são diferenciados em diversos países. E eu não sei vocês, eu já tentei comprar de outras marcas e realmente não é a mesma coisa. E machuca o meio do dedo, e ela, né, desmonta, quer dizer, e acho que ela faz parte do folclore brasileiro. Tem aquelas brincadeiras, né, de colocar um clipe quando ela quebra. Então, assim, ela não é só um case de marketing, ela quase faz parte, né, do imaginário brasileiro. Olha lá, todo mundo lembra da Havaiana Quando a gente fala de carro antigo, imagina, não é restauração, né? O pessoal usava a sola de chinela havaiana velha para passar massa plástica para tapar ferrugem de carro. Gente, você não sabia. Eu até fui meio, como diz assim, caro, né? Porque a separação de sílabas eu aprendi com Havaianas. Quando minha mãe me batia, eu falei para você não fazer mais isso. Cada uma era uma chinelada que eu tomava, né? Ela batia com Havaianas. E era bom banhar de Havaianas que não doía tanto. Era melhor porque não estava com uma chinelada, não doía tanto. Uma cintada, né? Cintada, antigamente até um panho de cordão de ferro. Né? Tem gente que cordão de ferro. Sim, eu tenho muitos clientes que apanharam de cordão de ferro. A gente fala brincando. brincando, eu fui alfabetizado, não faz mais isso. Eu ia batendo. Mas assim... Bom, então vamos colocar um desafio para quem está assistindo a gente. As pessoas poderiam colocar aqui no comentário quais outros usos que a Havaiana proporciona. Porque eu gostei disso. Passar massa em carro, eu nunca vi. Essa plástica, essa daqui eu já vi e já senti também. Mas essa eu não sabia, gente. Ó, pedi que o pessoal coloque aqui. Onde mais você usou uma Havaiana? E a recuperação, quando ela quebrava a tira, né? Uns punham cola, outros punham parafuso, outros punham clips. Cada um tinha uma criatividade para recuperar que a tira quando quebrava. Que era muito melhor do que hoje. Eu comprei umas Havaianas outro dia, ele quebrou a tira, eu reclamei para ele mandar outra. Mandaram? Eu mostrei, olha, tem um pouco uso, eles me mandaram outra, eu mandei eles mandaram outra. Porque minha mulher falou, R$65, eu falei, não, é mais uma decepção de ter quebrado depois de um mês de uso do que o dinheiro, só para eles saberem o que está acontecendo. E eles mesmos ficaram preocupados, que manda pra gente, já mandou lá, estamos te mandando outra. Eu falei, não quero, já comprei outra, não, me mandaram. O que não faz um chulé, hein, Su? Não, meu pé é bonzinho. Bonzinho, né? Bom, e até perdi aqui a estribeira. Meu livro? Olha, esse livro aqui, eu coloquei, mas é só por uma provocação. Ele chama O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Sim. Por quê? Esse livro ele explora o hábito da pessoa, o hábito das empresas e o hábito dos governos. Ele é de 2012. Então eles mudaram, quando as pessoas tinham que se mudar de hábito, tanto as pessoas, como as empresas, como o governo. Em 10 anos, o que teve que se mudar e adequar às empresas, os hábitos, por causa da tecnologia, é impressionante. Como mudou o mundo, sabe? As empresas, se elas não foram em 10 anos mais tecnológicas, nem os funcionários, que são essa geração Z que está chegando, o cara já chega com a tecnologia do berço, o cara chega lá e fala, vocês não têm isso aqui, não tem esse tipo de equipamento, eles não conseguem trabalhar.
O governo, vocês estão vendo o que está acontecendo agora. Se você não se atualizar com as redes sociais, com tudo que está acontecendo, não pôr umas regras, umas leis, ou saber administrar isso, vira uma bagunça. E mais ainda, né, as pessoas. Se eu não aprendesse o que eu sei hoje, como eu disse, meu hábito não fosse como você me forçou, Ozzy, entra nas redes sociais. Você tem que, agora que aposentou, ser visto, conta a tua história. Eu não tenho. Tive que mudar completamente meu hábito. Então esse livro é uma provocação para ver o que lá atrás, em 2012, eles falavam que você tinha que mudar, e você começa a perceber, você fazer uma análise, caramba, a coisa mudou muito, mudou demais. Então nossos hábitos hoje, nós mudaram, olha, é um absurdo. Pensa você há 10 anos atrás, se você tinha as mesmas coisas que você faz hoje, principalmente no que diz respeito à tecnologia. Tudo, comida, uma pandemia, as mudanças que você teve de higiene, de tudo, foram muito grandes. Então, como você vê que às vezes alguns livros, eles perdem um pouquinho a sua essência e finalidade, porque a coisa está sendo muito rápida. Eu acho que a gente tem amigos em comuns, até por conta da nossa relação com a ONU, e pessoas que têm feito um trabalho muito bem feito dentro de empresas nessa atualização de hábitos. O que antes era engraçado, era uma piada, hoje é crime. Né? A forma que eu me dirigia a uma pessoa, muitas vezes era, né, um jeito descolado, e hoje é desrespeito. Uma intimidade que você tinha com a pessoa, quem vê, nossa, olha o que esse cara está falando. A pessoa não se incomoda, mas o outro sim. Não, e para líderes, né, isso tem sido um desafio, tipo, meu Deus, eu não sei nem mais como eu me dirijo, né, a determinado assunto. Então, toda a parte de alfabetização, de letramento, que não está só relacionado à questão internacional, mas à questão de hábitos também. Voltando para o seu livro. Mas aqui, deixa eu falar, a gente não indica só livro, a gente também indica filmes, para a gente não ficar só refém do que o algoritmo nos manda, né, assistir, seja, né, no streamer ou nas sugestões de cinema. Então, estou curiosa para saber seu filme, o que temos aí de sugestão de filme? Como eu falei lá atrás, a minha atividade profissional sempre foi motivada por aspectos de contribuição no mundo melhor, seja social, seja geração de emprego, venda, desenvolvimento, e isso está muito ligado, talvez, à minha dedicação à evolução espiritual, espiritualidade. E um filme que me marcou e que faz a gente parar para pensar um pouco na nossa vida do dia a dia foi o filme Ghost. Nossa! Então, eu acho que quem assistiu, ou deve de vez em quando assistir, para resgatar um pouco dos valores que a gente tem de evolução espiritual, né, para poder fazer alguma contribuição. Nós temos algum motivo para estar aqui nesse mundo, alguma contribuição que a gente possa dar para nós e para os demais que estão convivendo conosco. Então, eu recomendo assistir e sempre assistir Ghost. Para de fazer isso. Então, só para cortar essa... Esse filme, ele é tão importante, uma lição de ética e cidadania, que eles fizeram uma peça, passou no Teatro Bradesco, em São Paulo, aquele teatro que fica no Shopping Bourbon, e era uma releitura para palco. Eu lembro que eu levei minha filha e algumas amigas, porque ele é um romance, enfim, mas ele é uma aula de ética e cidadania, né, o quanto que a ganância pode levar uma pessoa a fazer coisas feias, mas o custo que isso pode ter, talvez não naquele momento, mas a longo prazo. Eu achei muito bacana, né, assim, um homem todo sério, assim, trazer um filme desse, para as pessoas lançarem um outro olhar para essa história, né, e aquela música inesquecível, né, enfim, adorei. Oi. Vocês viram como ela é brava, né? Eu tava mexendo na caneta, não manda ficar quieto. Ele dançou, a gente ia tirar essa parte no recorte, na Tira edição. que ela me Mas chama como atenção. ele não tira, ele tá trazendo isso pra pauta, não sei se a gente vai tirar. Tira, ela me chama a atenção o tempo todo. Ó,
Ó, vou tentar, vamos lá, vou ter uma segunda semana. Boaz, e você? Qual que é o filme que você vai indicar pra gente? Um filme que todo mundo acho que está assistindo, ou já assistiu, que é o Suits. Você assistiu? Não, você assistiu? Não, aqui no Brasil, Homens de Terno são os advogados. Nossa, esse filme é um seriado que teve, acho que umas 9 ou 10 temporadas. São advogados formados em Harvard. Só quem era formado em Harvard trabalhava naquele escritório. E um carinha foi lá e mentiu que ele era formado. Mas ele sabia tudo. O cara abriu um livro lá, uma bíblia de Harvard, perguntou uma coisa, o cara falou parágrafo, tudo. Contrataram o cara, mas os caras sabiam, depois de um tempo, que ele não era formado, isso deu um problema. Ou seja, foi o foco do filme. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme? Foi, primeiro, dentro da empresa lá do escritório, cada um tinha uma particularidade. Um era a secretária, ela tinha informação. Ela sabia tudo o que acontecia e, com isso, ela conseguia ser uma mediadora de problemas. Às vezes ela era mais importante que o presidente do escritório, o sênior lá. Por quê? Ela sabia o que cada um pensava, sabia o que cada um estava fazendo. Às vezes os advogados se conversavam, ela sabia falar, você está derrubando o teu cliente, que é cliente nosso também. Era uma coisa muito legal. Segundo, o carinha que não era formado, ele começou a ser o cara mais importante, o melhor advogado, inclusive melhor que o cara que era o ferradão no escritório, que era o mais famoso de todos. Esse mais famoso começou a sentir a falta do outro, porque o outro tinha algumas características que ele não tinha, que era o trabalho principalmente para as pessoas mais carentes. Ele tinha um coração maior. Então, a racionalidade de um era compensada pela amorosidade do outro. O cara tinha amor, né? E outro é assim, o desenrolar do sacrifício que um fazia pelos outros para poupar a carreira deles. Então, era uma família que se defendia, se ajudava e se sacrificava um pelos outros. Então, é um seriado que foi muito assistido. Eu acho que dificilmente, desculpa, não pensei se vocês não tinham assistido, porque eu assisti porque me falaram, você não assistiu? Ele tem um desenrolar que você fica, todo episódio, você tem começo, meio e fim. Eles quase sempre ganham, mas por causa de uma luta que não tem fim. Eles não desistem nunca. Mesmo quando ferrou, não deu, eles vão lá e acham uma saída, acham uma brecha na lei. Então é uma coisa que prende a atenção e dá essas lições, né? A comunicação, a união dentro do lugar, do mundo corporativo, como isso é importante quando um ajuda o outro, e até o sacrifício de um para ajudar todos. Um ajudando a todos. Eu me sacrifico porque pelo grupo. É pelo grupo. Nossa, achei muito bom isso. Vou dar uma olhada, não chama assisti. Suits. Homens de Terno. Muito bom. Antes de eu pedir a mensagem final para vocês, aquela mensagem impactante, vou convidá-los a conhecer nossa comunidade Ser Mentor. Isso que a gente faz aqui, principalmente nesse bloco, de compartilhar, né, e acreditar que o nosso conhecimento, a nossa experiência pode contribuir com o outro, né, tem muito a ver com o papel do mentor, que é a partir da minha caminhada eu compartilho e faço outros irem até além, não é irem até onde eu fui, irem além, né? Então eu vou deixar aqui também o caminho na descrição do episódio para você fazer parte da nossa comunidade, que é uma comunidade inclusive que o Boaz faz parte, e tem feito um trabalho muito bacana. Eu vou também deixar a página do Boaz para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dele como mentor e como palestrante aqui na CI. Mas agora, Boaz, já que eu falei seu nome, conta pra gente qual é a frase, né, a mensagem final desse episódio de hoje. A minha mensagem principal é aquilo: não acredite em tudo que você vê, principalmente nas redes sociais. Você acabou de falar de mentoria. Ontem eu vi um cara falando mentoria em grupo.
eu fiquei completamente assim, como que se consegue fazer uma mentoria em grupo? Eu não entendi isso ainda, porque eu acho uma coisa muito pessoal. Você pode fazer uma mentoria com um grupo fazendo um curso, mas você ser mentor de uma pessoa, eu acho muito complicado ser 10 fazendo a mesma coisa. Você tem que conversar, tem que entender, tem que tomar as dores, tem que trocar informação. Se na internet, com 10 fazendo mentoria, um curso de mentoria é uma coisa, mas fazendo mentoria, não dá, pessoal. Eu acho que não é uma verdade. Você pode dizer melhor que eu que isso. Não é possível. Então, cuidado com tudo que vocês veem, com o que vocês gastam. Eu te falo, eu já levei muita gente para a CI e hoje está aqui o Suga. Tem gente que me agradece até hoje. Eu levei meu filho porque é sério, pessoal. Cuidado com as coisas que vocês veem hoje, que tem muita coisa que não agrega nada, só que leva dinheiro. Nossa, é o que eu falo. Hoje o mercado, eu acho que você também deve estar sentindo isso, ganha o jogo quem tem a melhor estratégia de marketing digital, não os melhores produtos. Isso não só na nossa área, várias áreas. Então, realmente, pensamento analítico, que é a primeira habilidade do relatório do Fórum Econômico Mundial, é isso. Ficar atento, né? Ter uma análise crítica. Não é porque está aparecendo na tua tela que é verdade. Enfim, uma das grandes ameaças que aí aparece no Global Risk, né? No risco global, é isso. Né? As fake news. As pessoas serem movidas por informações que não são verdades. Tudo bem, mas também é assunto magnético. Deixa eu vir para cá. Mensagem final, aquela que a pessoa precisa levar com ela do nosso episódio. Né? Ela estava dormindo até agora, mas agora essa frase ela tem que levar. Qual é a sua frase? Identifique suas habilidades e vocação. E dessas habilidades e vocação, aquilo que te motiva a se dedicar. E aí, com resiliência e muita fé, as conquistas serão certas. Nossa, frase muito a ver com a sua história, né? Quantos não te disseram que seria impossível, né? E você foi. Nossa, linda, gostei. Grava essa frase de camiseta. Vou começar aqui os meus agradecimentos a você por ter aceito o convite de estar no livro, ter aceito o convite de estar no podcast. Então, nessa sua abertura de falar sim, né? Quando eu te chamo para as coisas, por mais vezes que elas pareçam estranhas, mas depois elas fazem sentido. Então, agradecer você, Boazin, também tá aqui firme e forte, fazendo aqui, né, um papel tão importante nesse podcast, que é complementar os comentários, agregar com o seu conhecimento. E agradecer a Sétima, que é a produtora que está, né, nos apoiando nesse projeto. Thiago Toledo, pela edição e distribuição. Marcela Mello, pelo apoio no roteiro. E principalmente a você que nos acompanhou até agora, pois tudo que a gente faz aqui é para você. Então a sua companhia para a gente é muito importante. Até o próximo episódio. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.